Fala aí, rapaziada. Ó, um salve especial aí pra vocês. Agora eu vou discutir, vou dar mais algumas dicas, tá? Esse exercício é um pouco mais complexo, mas eu creio que com as dicas que eu vou passar aqui pra vocês, vocês vão conseguir entender perfeitamente o que eu vou falar, tá bom? Meninos, é o seguinte, essa atividade eu preciso entender um pouco o funcionamento de um elevador, tá? Então imagina que você entrou num elevador, o elevador está parado e você aperta que vai lá no 10º andar, por exemplo. O primeiro momento que o elevador faz, ele dá uma arrancada e começa a acelerar. Então ele faz isso aqui, ó, pum, acelera e vai acelerando. Então ele vai ficando mais rápido. Só que ele não pode, para o resto da vida, ir ficando rápido, mais rápido, ou seja, ir acelerando, tendo maior velocidade, porque senão vai chegar uma hora que ele vai bater lá em cima e vai estourar tudo. Então ele dá a primeira arrancada que ele está acelerando. Depois, se você observar, ele vai subindo na mesma velocidade, velocidade constante. Ele não vai nem mais rápido, nem mais devagar. Ele mantém a mesma velocidade. E aí, quando ele chega lá em cima, perto do 10º andar, por exemplo, onde você vai descer, ele começa a desacelerar. Ele vai pegando aquela velocidade dele e vai diminuindo, tá? Então é assim que funciona o movimento de um elevador. Então ele tem 3 etapas, tá? Essas 3 etapas eu vou representar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar assim. A primeira etapa aqui, até aqui. Depois ele tem uma segunda etapa. E depois ele tem uma terceira etapa. Então nessa primeira etapa aqui, moçada, eu estou acelerando. Acelera. Nessa segunda, eu não acelero nem desacelero. Eu vou manter ele com velocidade constante. E nessa última aqui, eu vou desacelerar para poder parar lá em cima, tá bom? Alguns conceitos importantes para você conseguir quebrar a cabeça nesse exercício. Quando eu falo que eu estou acelerando, eu posso utilizar qualquer uma das 3 fórmulas que vocês aprenderam. Quais são essas 3 fórmulas? O Volvat, o sorvetão e o Torricelli. Quando eu falo que um objeto se move com velocidade constante, eu não posso usar essas fórmulas. A fórmula da velocidade constante é velocidade média é igual espaço dividido por tempo. Então eu uso essa fórmula aqui quando eu não tenho a presença de aceleração. Ó. É sem a aceleração. Ou seja, a velocidade constante é quando a nossa aceleração vale 0. Tá bom? Eu vou até parar um pouco a aula e mostrar para vocês, porque isso aqui é um conceito muito importante, pessoal. Por exemplo, observem essa fórmula aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. Se eu pego a aceleração aqui e coloco essa aceleração como 0, desse jeito, ó. Observe que 0 vezes T dá 0. Certo? Então, a minha velocidade inicial é igual à minha velocidade final. Ou seja, nesse começo aqui até esse começo, a velocidade aqui é a mesma. A velocidade que eu chego nesse ponto é a mesma velocidade que eu vou chegar nesse ponto aqui. Tá bom? É só um macetezinho para vocês observarem isso aqui, tá bom? Agora aqui, pessoal, a desaceleração. Há o mesmo raciocínio. Quando eu estou desacelerando, eu posso usar qualquer uma das 3 fórmulas, sem problema nenhum. Só que vocês vão observar que essa aceleração ela é negativa. Tá? Significa que eu estou pisando no freio. Então, no item A desse exercício, ele pergunta qual que é a distância percorrida pela cabina enquanto acelera a partir do repouso, até atingir a velocidade máxima dela. Então é importante que vocês observem aqui, ó. Eu estou saindo aqui do repouso, então eu estou saindo do repouso, a nossa velocidade inicial aqui é 0.
Eu quero calcular a distância percorrida, então eu quero calcular o meu espaço, considerando que eu saí de um espaço inicial também igual a zero, enquanto ela só acelera. Moçada, aqui que está o macete do exercício, ela só acelera aqui, ó, nesse pedaço, ó, que eu pus de vermelho para vocês. Então eu quero calcular, e ela atinge a velocidade máxima dela aqui. Então ela sai com uma velocidade igual a zero e atinge uma velocidade máxima, ó, de 305 metros por minuto. Então essa é a velocidade dela aqui, ó. Aí eu quero calcular essa distância. Então, nesse caso, observe que eu não tenho nada falando do tempo. Quando eu não tenho tempo, eu uso a fórmula do Torricelli. O vovô com a vovó, mais os dois anões, tá bom? E lembra também que você precisa converter aqui nesse item A 305 metros por minutos em metros por segundo, tá? Aqui já está em metros, é só copiar os 305. E minutos, para transformar em segundos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, é só você dividir 305 por 60, você consegue chegar em metros por segundo. A resposta desse exercício vai ser 10,57 metros, tá bom? É o que a gente vai encontrar usando a fórmula do Torricelli. E quando você usar a fórmula do Torricelli, pessoal, o que a gente está querendo descobrir é isso daqui, ó. É o espaço, a distância percorrida, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Agora, no item B, ele pergunta quanto tempo essa cabine leva para percorrer uma distância de 190 metros, sem paradas, partindo do repouso e chegando lá em cima com velocidade zero. Esse exercício aqui ele envolve um raciocínio um pouco maior, tá? Eu comentei com vocês que esse movimento nosso ele é dividido em 3 etapas. A primeira que eu acelero, essa outra aqui que eu mantenho velocidade constante e essa terceira última aqui que eu desacelero, tá? Eu já descobri aqui, pessoal, qual que é esse espaço percorrido. Ó. Esse espaço, eu já tenho ele, porque eu vou descobrir por essa fórmula aqui. Tá? E eu já vi que esse resultado deu 10,57 metros. Então, enquanto eu acelero, eu percorri aqui 10,57 metros. Se eu acelero e desacelero a mesma taxa, que é 1,22 metros por segundo ao quadrado, então aqui também eu vou percorrer para desacelerar, vocês vão fazer as contas e vocês vão ver que é verdade, 10,57 metros. E aí eu pergunto para vocês, quanto que vale esse pedaço aqui, ó, esse espaço? Eu estou pondo de laranja agora. Se tudo isso, a nossa cabina toda, ela percorre 190 metros, eu estou dizendo para vocês que toda essa parte aqui ó, tem 190 metros. Então, esse pedaço aqui, só esse pedacinho, vai ser quem? Os meus 190 menos os 10,57 menos os 10,57. O que mais que eu tenho? Eu quero calcular quanto tempo ele demorou nessa primeira parte. Depois, quanto tempo ele demorou com a velocidade constante e quanto tempo ele demorou desacelerando. Se eu tenho espaço aqui, tenho velocidade inicial que é zero, tenho a velocidade final que é 305 metros por minuto e que eu já converti para metros por segundo. Eu sei o valor da aceleração. Eu consigo descobrir quanto tempo ele demorou aqui, ó, acelerando. O tempo que ele demorou acelerando vai ser o mesmo tempo que ele demorou aqui em cima desacelerando. Porque o espaço percorrido é o mesmo, a velocidade que eu acelero é a mesma que eu desacelero. Ou seja, a aceleração aqui é a mesma, ó. E aí, vocês concordam comigo que está faltando eu só calcular aqui, ó, esse pedaço aqui? Esse aqui que é o meu problema, ó.
Aí, pessoal, para finalizar, o espaço aqui eu consigo descobrir, que é 190 menos 10,57 menos 10,57. A velocidade aqui nesse pedaço eu também tenho, porque ó, eu saio de zero, chego aqui nesse ponto com uma velocidade de 305 metros por minuto e vou caminhando cada ponto aqui com 305 metros por minuto, sempre na mesma velocidade, certo? Então eu sei que essa velocidade aqui é 305 metros por minuto. Só que lembra que vocês precisam converter isso em metros por segundo. Se eu tenho essa velocidade, eu tenho esse espaço, observem que agora eu consigo descobrir o tempo com a fórmula da velocidade média, que é variação do espaço sobre o tempo. Eu tenho isso e eu tenho isso daqui. Aí eu descubro o tempo. Aí eu vou somar o primeiro com o segundo com o terceiro. Tudo jóia? Se tudo der muito certo, aí o resultado desse exercício vai ser 51,26 segundos. Tá? Pessoal, fiz só um rascunho aí, porque a intenção nossa mesmo nessa videoaula é perder tempo na teoria, na compreensão do que está acontecendo. E as contas, vocês quebrarem a cabeça um pouco para fazer, tá bom? Um beijo aí, bons estudos!